Olá, essa é a aula 4 do módulo 1, a última aula desse módulo. Hoje nós vamos falar sobre como ganhar dinheiro comprando ações, como são formados os tickers das ações, né? Quais são esses tickers e sobre os grupos de ações. Quando a gente fala, antes de mais nada, de começar a falar sobre as formas de remuneração de uma empresa, de uma ação, no caso, é importante a gente conhecer profundamente sobre os ativos que a gente investe, quais são essas ações e que empresa é essa que emitiu essa ação. E por quê? Porque mesmo que você comece a ganhar dinheiro, assim que você começar a comprar uma ação, a investir em uma ação, esse ativo pode ter volatilidade. Ele pode começar subindo e cair em algum momento, ter uma queda talvez um pouco mais acentuada. E nesse momento, você vai ter que ter muito claro, saber por que você está investindo nessa ação, qual é a sua estratégia. Quando a gente pensa no curto prazo, se você está investindo no objetivo de curto prazo, esse vai ser o momento de se perguntar se é um momento de sair da operação, se você levou um stop e teve que sair da operação porque a sua perda é a máxima que você poderia aguentar naquele momento, ou se de repente é um ponto de entrada daquela ação. É um momento de você começar a comprar aquela ação ou até aumentar a posição. No entanto, se a gente está pensando para longo prazo, se você começou a investir com um horizonte acima de 5 anos, 5, 10 anos, olhando para aquela empresa, e aconteceu uma queda naquele momento, você precisa entender qual é o motivo dessa queda. Foi alguma coisa pontual, os Estados Unidos brigando com a China, ou uma crise mundial, como que aconteceu da crise do coronavírus? Qual é o motivo dessa queda? A empresa realmente perdeu valor? Ou é um momento de alta volatilidade e que a empresa sofreu com o preço da ação naquele momento? Então, conhecer o ativo, o valor do ativo e o histórico da empresa, a qualidade da empresa é muito importante nesse momento e vai fazer toda a diferença quando a gente pensa em investir em ações. Então, a gente vai começar olhando para pontos que vão fazer muito mais sentido quando a gente está falando sobre investimentos de mais longo prazo. Por quê? Porque nesse momento a gente vai falar de dividendos, de juros sobre capital próprio. E se você está pensando no curto prazo, você está olhando só para o preço daquele ativo e não necessariamente de uma forma de ganhar esse tipo, de ter esse tipo de ganho. Tá? Quando a gente fala da remuneração dos acionistas, elas podem vir via dividendos. Saiu um estudo bem atual, comparando a taxa de juros hoje, né, que está em 2,25% ao ano, Selic, com os dividendos das empresas. E a gente já começa a perceber que muitas empresas já distribuem dividendos acima da remuneração da Selic ou do CDI, né, do investimento que não tem risco nesse momento. Também outra forma de remuneração dos acionistas vão ser os juros sobre capital próprio, bonificações e direitos de subscrição. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles. O que são os dividendos? Os dividendos é a distribuição de lucro das empresas aos acionistas. Quando a gente fala de dividendos, o valor distribuído em forma de dividendos é descontado do valor da ação no momento que ele tem que ser pago, e como essas empresas são sólidas e bastante maduras já no mercado, esse preço tende a voltar para onde ele é. As empresas que são distribuidoras de dividendos, precisam distribuir pelo menos 25% do lucro da empresa. Como isso? A empresa tem um lucro lá na contabilidade dela e esse lucro tem que ser passado aos acionistas, independente do tamanho do acionista. Se você tem um lote de ações, se você tem 100 lotes de ações, você vai receber proporcionalmente às ações que você tem, a quantidade de ações que você tem. Os dividendos são isentos de imposto de renda. Por quê? Quando a gente fala da empresa, da contabilidade lá da empresa, a empresa já pagou esse imposto de renda antes de calcular os juros,
o lucro dela, né? Diferente do juro sobre capital próprio. O juro sobre capital próprio são os proventos pagos em dinheiro para os acionistas e, diferente dos dividendos, eles têm incidência de 15% de imposto de renda. Por quê? Na contabilidade da empresa, os juros sobre capital próprio são calculados antes dela pagar o imposto de renda, né? Antes dela pagar o imposto lá. E aí, quem vai pagar esse imposto são os acionistas, quem recebeu os juros sobre capital próprio. Já as bonificações, elas são distribuição de novas ações para os atuais acionistas em função de um aumento de capital. Quando a empresa emite mais ações, por que uma empresa vai emitir mais ações? Ela vai emitir mais ações para se financiar no mercado financeiro, né, no mercado de ações. Então, entra dinheiro na empresa, a empresa emite ações, os acionistas que já têm essas ações dessa empresa, muitas vezes recebem bonificações. Por quê? Para manter o proporcional das ações igual. Por exemplo, se você tem 1% da companhia em ações, se essa empresa resolve emitir mais ações, você teria um proporcional menor de ações. Para manter, né, como é o justo, o mesmo proporcional da empresa para cada acionista, a empresa pode dar bonificações para esse acionista em forma de ações, de novas ações. E aí você faz o que você quiser com as ações depois disso, né? Você pode vender no mercado secundário, você pode negociar elas ou pode manter essas ações. Outra coisa que as empresas também dão é o direito de subscrição. O que é o direito de subscrição? Acontece no mesmo momento que as bonificações, né? E aí a empresa pode optar por um ou por outro. Quando a empresa emite ações, ela dá esse direito de subscrição para os já acionistas. Esses acionistas, quem tem já essas ações, tem o direito de comprar essas ações antes do mercado, né? Antes de ir para o mercado secundário. O direito de subscrição dá a preferência aos acionistas para novas ações com preço e prazo determinado, mantendo o percentual do capital total. Claro que só vai fazer sentido para o acionista que já tem essas ações comprar essas ações caso elas estejam mais baratas, com um preço abaixo do que está sendo negociado no mercado hoje, né? Na bolsa. Você vai olhar lá o preço que você tem da empresa X, ela está sendo negociada a 15, por exemplo, por ação. Se o teu direito de subscrição dá o direito de você comprar ela a 14, vale a pena, porque você está ganhando R$1 por ação nessa subscrição. Caso contrário, não vale a pena ou não vai fazer diferença para você comprar essas ações através do direito de subscrição. E aí você pode vender simplesmente esse direito ao mercado também, ok? Aí outra coisa que também pode acontecer lá no mercado de ações, e muitas vezes nós vamos escutar, é o grupamento. O que é o grupamento? Também é conhecido como implit, que é a nomenclatura em inglês para grupamento. E o que é isso, né? Se você tem muitas ações no mercado sendo negociadas, muitas vezes, e ela, né, tem uma certa liquidez, como o mercado de ações tem, a empresa pode resolver reduzir a quantidade de ações, o que aumentaria o preço de mercado dessa ação. E isso reduz risco. E por que reduz risco? Porque pode tirar a impressão de que o ativo objeto é muito barato, né? Por exemplo, se a empresa é negociada a R$2 por ação, por exemplo, a empresa X é negociada a R$2 por ação. Ela resolve fazer um split de 100 para 1, essas empresas vão custar R$200, por exemplo. Tá? Ou 20 para 1, 20 ações se transformam em uma ação. Então, essa uma ação vai custar R$20 e não mais R$2, ok? Quando a gente fala de desdobramento, é o contrário. A gente está falando do split. Split é nomenclatura em inglês. Quando acontece o desdobramento, aumenta a quantidade de ações, reduzindo o preço de mercado. Por exemplo, você tem uma ação, uma empresa que a ação já está custando R$100 no mercado.
Se ela resolve fazer um split e dividir ela em duas, né? Duas ações vão valer cada uma R$ 50 e uma ação se divide em duas ações nesse exemplo, tá? Qual é o objetivo disso? Aumentar a liquidez, né? Porque você vai ter o dobro de ações, no exemplo que eu dei, você vai ter o dobro de ações ali e você consegue vender mais barato, né? Você vai ter mais liquidez, mais pessoas conseguindo comprar lotes daquela empresa, tá bom? Agora, quando a gente olha, né, para a negociação em si, isso muitas vezes gera um pouquinho de confusão, a gente vai ter os tickers, né? Quando que a gente compra, como que a gente compra ações? No momento que a gente coloca as ordens no home broker, a gente vai colocar lá o código dessa empresa para ser negociado. Então, o código de cada uma dessas empresas vai ser formado por 4 letras mais um número, né? 4 letras, eles se referem geralmente ao nome da empresa e o número ao tipo de ação. Por exemplo, ações que terminam em 3, como a Petro 3, são ações da Petrobras, final 3, elas são ordinárias, tá? E a final 4, elas vão ser preferenciais. A gente já viu isso. As ordinárias não têm preferência na distribuição de dividendos, elas também podem distribuir, mas elas não têm a preferência. E as preferenciais são ações que dão preferência na distribuição de dividendos. Final 5, vocês vão ver muito menos comum, mas elas são preferencial classe A, é um tipo de ações preferenciais. Por exemplo, a Vale 5 é uma ação preferencial classe A. Quando a gente vê final 11, e a gente está falando de ações aqui, tá bom? A gente vai ver também que depois os fundos imobiliários também terminam a maior parte deles em 11, mas aqui a gente está falando de ações, elas são o que nós chamamos de units. As units são pacotes de ações, então elas são compostas por ações ON e PN. Por exemplo, aqui a Klabin 11, ela é formada por uma ação ordinária, a unit é uma ação ordinária, mais 4 preferenciais. Então, é uma combinação, é um pacote de ações que tem ali dentro tanto ordinárias quanto preferenciais. No momento que a empresa resolve fazer o split, né, a junção ali, o grupamento, ela pode fazer através de uma unit e fazer a combinação de tanto ações ordinárias com preferenciais, ok? Além disso, vocês também vão ver tickers com final 33 no final, que são os BDRs. O que são os BDRs? Lembra que a gente viu que ações de fora que são negociadas aqui são chamados BDRs? Então, são os Brazilian Depositary Receipts. Por exemplo, o DAG-B 33, tá? Aí, nós vamos ver também que esses são os tickers, né? A gente vai ver lá os tipos de ações que são negociadas através dos tickers e que você consegue colocar as ordens usando esses tickers, ok? De acordo com aquela ordem. Quando a gente fala já dos tipos de ações, nós vamos ver alguns tipos diferentes. Por exemplo, as blue chips são as ações de grande liquidez das empresas tradicionais de grande porte, que compõem o índice Bovespa e o IBRX-100. Hoje o índice Bovespa tem em torno de 75 ações na composição do índice, a gente vai falar dele nas próximas aulas, mas quais são as ações que estão ali? As ações com maior volume de negociação dentro da bolsa. Por exemplo, Petrobras, Vale, os grandes bancos, todas essas são blue chips. Tá? As small caps ficaram muito conhecidas, principalmente antes, né, da crise do coronavírus, quando a gente teve uma forte alta da bolsa, e elas são ações de menor valor no mercado e menor volume negociado por dia. No entanto, elas embutem um enorme potencial de valorização, apesar de ser mais vulnerável a movimentos de mercado, ou seja, elas vão ter muito mais volatilidade. Por quê? Porque elas têm menos negociação no dia a dia. Tá? Mas, por outro lado, elas têm um potencial de retorno muito maior do que os potenciais de retorno das blue chips, por exemplo, que já são empresas mais maduras, que já estão estabelecidas no mercado.
Além disso, a gente também vai ter, e vocês podem encontrar principalmente na literatura, o que nós chamamos de penny stocks, que são ações abaixo de R$ 1 e tem pouquíssima liquidez. Claro que se essa ação sobe ali 20 centavos, ela já subiu muito em relação ao valor inicial dela, o que pode ser, né, um grande potencial de ganho, mas também tem um risco muito grande, ok? Então, essa aula termina por aqui. No próximo módulo, nós vamos começar a olhar assuntos um pouco mais avançados em relação às ações, e logo depois disso, nós começamos toda a parte prática de análise técnica e fundamentalista, e depois home broker e olhar as notas de corretagem e como que a gente lê tudo isso, ok? Espero que vocês estejam gostando. Até a próxima aula.